Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula da nossa disciplina de nefrologia. Quero convidá-los a estar estudando nesse vídeo, nessa nossa aula querida, sobre os néfrons. Lembra que nós ficamos de explicar, sobre a fisiologia dos néfrons, sobre a anatomia. Então, é hoje que nós iremos estudar sobre este componente essencial aí para a fabricação da urina, para a produção da urina. A urina, ela não é formada em qualquer região do rim, ela é formada apenas a partir dos néfrons. Os néfrons são considerados a unidade funcional do rim. Tá bem, pessoal? Então, é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo aula de hoje, tá bom? Então, sem mais nem longas, vamos aprender sobre os néfrons. Os néfrons, eles são formados por duas grandes estruturas inicialmente. Ah, mas vocês podem estar achando aí, então, por ser formado apenas por duas estruturas, que vai ser coisinha fácil aí de entender? Nananina, não. A gente vai primeiro começar sempre da parte mais fácil, para que a gente possa complicar um pouquinho mais para frente, tá? Porque os néfrons, eles são estruturas complexas, então a gente vai estudar por partes, tá bem? Então vamos lá, sem mais nem longas, tá? Primeiro ponto aqui trazido para vocês. O néfron é formado por um corpúsculo renal e por um túbulo renal, tá bem? Vamos lá? O néfron, ele é formado por duas estruturas complexas que são subdivididas, que são o corpúsculo renal e o túbulo renal. Só que o corpúsculo renal, ele é formado pelo glomérulo e pela cápsula de Bowman ou Bowman, como queiram, tá? Não importa aí como você vai pronunciar. O que importa é que você vai aprender, tá bem? Primeiro ponto, os néfrons são formados por duas estruturas. Primeiro, o corpúsculo renal e segundo, o túbulo renal. O corpúsculo renal é formado, então, pelos glomérulos e pela cápsula de Bowman. Acompanha comigo no slide para não se perder. Já o túbulo renal, ele é formado pelo túbulo contorcido proximal, pela alça de Henle e pelo túbulo contorcido distal e o ducto coletor. Então, nós iremos destrinchar aí, tá? Parte por parte para que você possa, então, compreender. Vamos lá. Os néfrons, em sua primeira parte, que é formada pelo corpúsculo renal, é formado, então, pelos glomérulos, que está aqui formado pelos vasos sanguíneos. Lembra que a gente falou na aula passada que os glomérulos são formados por estruturas de vasos menores, capilares? Então, nós temos aqui, dentro do corpúsculo renal, os glomérulos e a cápsula renal, que também é conhecida como cápsula de Bowman. O túbulo renal, ele é formado pelo túbulo contorcido proximal, que é essa primeira parte aqui do desenho do néfron, e pelo restante, que é formado pela alça de Henle, o túbulo contorcido distal e ducto coletor. Calma, não precisa, tá? Se preocupar. Eu sei que nesse primeiro momento é um pouco complicado, mas no próximo slide, quando eu passar para ele, você vai entender bem direitinho, tá bom? O que é que você precisa saber nesse primeiro momento? Que os néfrons, eles são as unidades funcionais do rim, são os néfrons que produzem a urina e ele é formado por outras grandes estruturas. Quais são as estruturas dos néfrons? No primeiro momento, até aqui, são duas: o corpúsculo renal e o túbulo renal. O corpúsculo renal formado pelos glomérulos, que são capilares sanguíneos, e pela cápsula de Bowman.
Já já a gente vai estudar estrutura por estrutura, tá bom? O túbulo renal é formado pelo túbulo contorcido proximal, pela alça de Henle, túbulo contorcido distal e ducto coletor, que a gente vai ver agora, para que vocês possam entender então aí como é que funciona então o néfron, tá bom? Néfron, mais uma vez falando para vocês, é a unidade o quê? Unidade funcional do rim. Ele é formado por duas estruturas. Primeiro, aqui essa estrutura que estou circulando, que é o conhecido corpúsculo renal, formado pelos glomérulos, aqui internamente falando, que são vasos sanguíneos capilares, e formado pela cápsula de Bowman. Tá bem, pessoal? Já o túbulo renal é formado pelo túbulo contorcido proximal, que já já você vai aprender sobre ele, a alça de Henle, que é essa estrutura maior, alongada, e formado também pelo túbulo contorcido distal e o ducto coletor. Calma, tá? Não tenham pânico neste momento. Vamos passo por passo. Os glomérulos são vasos capilares, tá? Que veio se ramificando da artéria renal. Então, esse glomérulo aqui é responsável pela filtração, né? Lembra que a função geral dos nossos rins, a base dele é formação de urina, né? Produção de urina. Só que para produzir urina, o rim tem que filtrar, exatamente. O rim primeiro tem que filtrar, mas para que ele possa filtrar, o que é que tem que acontecer? Tem que chegar sangue para dentro do rim. Então, quando o sangue chega dentro do rim, ele vai em direção a uma estrutura chamada arteríola aferente, para que então possa acontecer aí a filtração, que vai acontecer aonde? A nível de glomérulo, nessa região aqui. Após acontecer a filtração aqui dentro do glomérulo, que recebe o nome de filtrado glomerular, entendam, se está filtrando, então o processo vai ser chamado de filtrado glomerular. Aonde é que acontece a filtração a nível de néfron? Acontece no glomérulo. Então, por acontecer essa primeira filtração aqui no glomérulo, essa filtração vai receber o nome de filtrado glomerular, tá bem? Após acontecer essa filtração aqui na região do glomérulo, esse filtrado glomerular, ele vai em direção a uma estrutura chamada de cápsula de Bowman. Acompanha comigo na figura, na imagem, na cápsula de Bowman. Após a filtragem para dentro da cápsula de Bowman, o filtrado, ele vai ganhar as outras regiões do néfron, onde primeiro ele vai para uma estrutura conhecida por túbulo contorcido proximal. Contorcido porque ele é realmente todo contorcido, esse túbulo, e ele está próximo do glomérulo, por isso que ele recebe o nome de túbulo contorcido proximal, tá bem? Então, vamos passo por passo. Conhecemos, então, quem são os glomérulos, quem é a cápsula de Bowman no néfron, quem é o túbulo contorcido proximal, e agora a gente vai conhecer essa estrutura alongada aqui, que recebe o nome de alça de Henle. A alça de Henle tem uma parte descendente e a outra parte ascendente, tá bem, pessoal? Função já já vocês vão conhecer, tá ok? Em seguida, o filtrado glomerular
está indo em direção agora a uma outra estrutura toda contorcida, que recebe agora o nome de túbulo contorcido distal. Por que é distal? Porque está distante do glomérulo, tá bem? O túbulo que está próximo do glomérulo é o túbulo contorcido proximal. E o túbulo que está longe, distante do glomérulo, recebe o nome de túbulo contorcido distal. E em seguida, esse filtrado, que já está se transformando em urina, vai em direção a uma outra estrutura do néfron chamada de ducto coletor, que é essa estrutura aqui meio amarelada, né? Que é por onde a urina ela escoa até chegar no ureter, para depois ir em direção à bexiga urinária e ser exteriorizada pela uretra, tá bem? Vamos aqui rever o nosso néfron, né? Cada parte aí de estrutura que compõe o néfron, vamos lá. Primeira parte que compõe o néfron, o glomérulo. E quem são os glomérulos? São os emaranhados de vasos capilares sanguíneos que veio de ramificação da artéria renal. Logo em seguida, aqui nós temos a cápsula de Bowman. Essa cápsula de Bowman, ela envolve os glomérulos, tá bem? Função já já vocês vão conhecer. Logo depois da cápsula de Bowman, bem próximo aos glomérulos, tem-se esse túbulo todo contorcido aqui, que recebe o nome de túbulo contorcido proximal, porque está próximo do glomérulo. Logo em seguida, ao túbulo contorcido proximal, nós temos uma alça alongada, que recebe o nome de alça de Henle, isso mesmo, que tem uma região chamada descendente e a outra região chamada ascendente. Logo em seguida, depois da alça de Henle, nós temos outra estrutura aqui contorcida, só que está distante do glomérulo. Recebe o nome de túbulo contorcido distal. Em seguida ao túbulo contorcido distal, nós temos aqui uma outra estrutura. Reestrutura esta que recebe o nome de, qual é? Ducto coletor, isso mesmo. Então, não é complicado entender a estrutura anatômica, né, da unidade funcional do rim, chamada de néfron. O néfron, ele se complica um pouquinho mais no que diz respeito à fisiologia, mas não se preocupem, porque logo em seguida eu vou expor a vocês, irei expor um vídeo muito bem explicado, resumido, para que vocês possam entender a questão da função aí dos néfrons, tá bem? Para a formação da urina. Não se preocupem que vocês vão entender passo por passo, tá ok? Diante disso, a gente agora vai conhecer a fisiologia de cada parte do túbulo. Primeiro foi o glomérulo, depois a região da cápsula e agora a gente vai conhecer a fisiologia do túbulo contorcido proximal. Mas, professora, no seu slide não está contorcido, está contornado. Não tem problema. É a outra nomenclatura que é dada, outra terminologia, não tem problema. Mas pode falar túbulo contorcido proximal, tá? O que é que acontece à base de túbulo contorcido proximal? Lembram lá no início, né, que nós falamos sobre as duas estruturas maiores que compõem o néfron, que é o corpúsculo renal, que é formado pelo glomérulo e pela cápsula renal, que é a cápsula de Bowman, e depois o túbulo renal, que é formado pelo túbulo contorcido proximal, o distal, a alça de Henle e o ducto coletor. A nível de corpúsculo renal, acontece a filtração, tá bem? Não se esqueçam disso. E a nível de túbulo renal, acontece, então,
o processo de reabsorção. Eu vou voltar os slides para que vocês possam entender. A nível, presta atenção, a nível de glomérulo e de cápsula de Bowman, acontece aqui a filtração, exatamente. E a nível de túbulo renal, que é a partir do túbulo contorcido proximal, a alça de Henle e o túbulo contorcido distal, acontece então o processo de reabsorção, tá? Nós estamos falando aí de processos gerais, ok, pessoal? Eu irei avançar aqui para que vocês possam entender. Então, a nível de túbulo contorcido proximal, nós temos que entender que a função dele é fazer o filtrado glomerular se transformar em urina. A partir do momento que acontece a filtração a nível de glomérulo, quando passa pela cápsula de Bowman e ganha o túbulo contorcido proximal, nós estamos aí observando então o processo de transformação do filtrado glomerular em urina. Só que o que vale lembrar que ainda nós não temos a urina propriamente formada, tá bem? Essa urina propriamente dita formada, ela só vai acontecer a nível de túbulo contorcido distal, tá bem? Então, aqui ainda no proximal não é urina, está acontecendo o processo aí ainda de transformação. O que é que acontece a nível de túbulo contorcido proximal? Eu digo que o túbulo contorcido proximal, para que vocês possam entender, é a Maria vai com as outras, né? O que é que quer dizer isso, professora? Aqui ele não tem seleção de nada a nível de túbulo contorcido distal, proximal, aliás. Tudo que passa por ele vai ser absorvido primeiro para depois acontecer o processo de reabsorção. Então, primeiro, antes que aconteça uma reabsorção, tem que existir primeiro a absorção. Não é assim? Né? É pela lógica, para acontecer a reabsorção, antes tem que ter havido, né, o processo de absorção. Então, a nível de túbulo contorcido proximal, nós temos a absorção de sódio, a absorção de água, a absorção de potássio, de cloro, de bicarbonato, de glicose e de aminoácido. O túbulo contorcido proximal, ele não é seletivo, ele absorve tudo que possa passar por ele. Tá bem? Entendido assim? Primeiro tem que haver a absorção para depois acontecer a reabsorção. Diante disso, de ter entendido o túbulo contorcido proximal, o que é que acontece nele, nós iremos agora para a alça de Henle. Lembra que nós estamos aí descrevendo estrutura por estrutura? Logo após o túbulo contorcido proximal, vem quem de estrutura? A alça de Henle. E qual é a função da alça de Henle? Reabsorção. Lembra que eu falei que para acontecer a reabsorção, antes tem que ter acontecido a absorção? Então, vamos entender aqui o que é que acontece na alça de Henle. Reabsorção de quê? De tudo que foi absorvido lá no túbulo contorcido proximal anteriormente, né? Então, houve lá no túbulo contorcido proximal a absorção e agora aqui na alça de Henle vai acontecer a reabsorção. Reabsorção de quê? De água, né? Contribuindo aí para aumentar a concentração da urina. Vai reabsorver sódio, novamente reabsorção de potássio, de cálcio, de magnésio, íons estes que fazem parte aí da composição química geral, tá? Das estruturas que passam aí pela alça de Henle. Entendido? Compreendido então de forma geral? Depois da alça de Henle, continuando o túbulo do néfron, vem quem? O túbulo contorcido distal. E o que é que acontece no túbulo contorcido distal?
o processo de amadurecimento, então, da urina, que vem sendo processada desde o túbulo contorcido proximal. Então, como função geral aqui do túbulo contorcido distal, nós temos a absorção de sódio e água, porém agora nós temos algo diferente aqui, que é a excreção. Tem que excretar potássio para que aconteça o equilíbrio aí de sódio e de potássio, tá bem? Entendido, então, de forma geral, o que é que acontece no túbulo contorcido proximal, na alça de Henle e no túbulo contorcido distal, nós iremos aprender o que é que vai acontecer lá no ducto coletor. Vamos lá? Vamos comigo? Então, o que é que acontece aqui no ducto coletor? No ducto coletor, ele tem a função realmente já de coletar a urina que foi formada. Só que isso rege aqui a presença de hormônios. Então, hormônios que tanto vão equilibrar o cloreto de sódio, que é o NaCl, como também hormônios que vão equilibrar a reabsorção da água, tá bom? Então, vamos entender de uma maneira geral. Para que aconteça a reabsorção da água, a reabsorção do cloreto de sódio, precisa a presença aí de dois hormônios, um chamado hormônio aldosterona, tá? E o outro hormônio chamado ADH. O hormônio ADH também é conhecido por vasopressina, tá? O hormônio aldosterona, ele é responsável por equilibrar a quantidade de sal. Então, o hormônio aldosterona, ele vai auxiliar na reabsorção de quem? Do sal, do cloreto de sódio. E quem é que vai auxiliar na reabsorção da água, já que a gente aprendeu que também vai reabsorver água? O ADH. E quem é o ADH? É o mesmo que a vasopressina. Só que o ADH, ele é chamado de hormônio antidiurético. Ele vai equilibrar a reabsorção de água, tá? Então, a nível de ducto coletor, nós temos aí a ação de dois hormônios. O primeiro hormônio, a aldosterona. A aldosterona é responsável pela reabsorção do cloreto de sódio, do sal. E o ADH, que é o hormônio antidiurético, também conhecido como vasopressina, é o hormônio que faz a questão da reabsorção, então, da água. Tá bem, pessoal? Vocês conseguiram entender? Então, diante disso, eu vou terminar o meu vídeo aula por aqui e daqui a pouquinho a gente retoma novamente o vídeo aula, porém com um vídeo explicativo sobre a função dos néfrons, estrutura por estrutura. Tá bem, pessoal? Para ficar bem claro. E aí a gente vai finalizar então com uma atividade de exercício para vocês, tá ok? Tchau, tchau e até daqui a pouco.